cresci sendo filha de pastor e achei que estava protegida por isso. Achei que dentro de casa de Deus não entrava o tipo de traição que entrou. Mas a traição mais funda não vem de fora, vem de quem você mais ama. Vem de quem deveria ser o seu escudo e decide ser o seu ferimento. Essa primeira faixa é sobre o dia que o chão da minha vida abriu, e sobre como eu descobri que o homem que me apresentaram já era da minha mãe. Meus pais disseram que haviam encontrado o homem certo, um homem da igreja respeitado e de boa família conhecida. Ele chegou pra jantar num domingo, como se fosse novidade. E eu sorri porque confiei em quem me apresentou a ele. Não sabia que aquele sorriso custaria anos da minha vida. Ele olhava pra mim, mas havia algo no olhar que pesava, como quem já conhece mais do que deveria conhecer ainda. E minha mãe serviu o jantar com uma calma que não era natural, uma calma de quem controla o que está acontecendo na mesa. E eu comia sem saber que era a única que não sabia de nada. Fui a última a saber o que todos já sabiam. A traição tinha endereço e o endereço era a minha casa. Senhor, me dá força porque eu não consigo sozinha. Fui a última a saber o que todos já sabiam. Descobri por acidente como se descobre o que é escondido. Uma mensagem no celular que não era pra mim ver nunca. O nome da minha mãe, as palavras que não cabiam ali. Palavras que não cabem entre mulher casada e noivo de filha. E o chão que eu achei sólido abriu debaixo dos meus pés. Fui até minha mãe com as mãos tremendo e a voz quebrada, e ela ficou em silêncio por tempo, que foi a resposta mais cruel. Não negou, não chorou, não pediu perdão com genuinidade. Disse apenas que eu precisava entender que a vida é assim. Que eu entendi que a traição havia sido planejada e não acidente. Com a esperança de quem ainda tem um porto, e ele me ouviu com o rosto de quem já sabia há tempo, e disse que o casamento estava decidido e que era bom assim, que a casa era grande e que havia espaço para todos viverem. E eu entendi que havia sido entregue pelos dois juntos. Não havia para onde ir, porque a casa era o mundo deles. Não havia a quem recorrer, porque a liderança era meu pai. Não havia testemunha, porque a congregação via o sorriso de domingo. E eu vivia dentro de um cenário que parecia família de fora. E era prisão de dentro que ninguém de fora conseguia ver. Sorriso de esconde o que chora na segunda-feira.
eles me deixaram ver. Casei com quem era dela e que me olhava como conveniência. E fui morar na casa grande onde todos viviam juntos, onde o café da manhã era com a mulher que havia me traído. E eu aprendi a passar pela manhã sem quebrar na frente de ninguém. Havia dias que a vergonha era maior que o ar que respirava. Vergonha de ser filha daquela mãe, esposa daquele homem. Vergonha de uma história que eu não havia escolhido viver. Vergonha que chegava antes do sol e ficava depois da noite. E eu pedi a Deus que me desse força para mais um dia. Um dia de cada vez. Era o que eu conseguia pedir a Deus. A força que precisava era maior do que a que eu tinha. Mas Deus nunca falhou em nenhuma manhã que clamei a Ele. Um dia de cada vez. Era o que eu conseguia pedir a Deus. Essa foi a descoberta que partiu tudo que eu achei que era sólido. Não havia linguagem para o tamanho do que foi feito contra mim. Mas havia um Deus que viu o que ninguém na casa via com clareza. E esse Deus não ficou em silêncio enquanto eu ficava sozinha naquele silêncio. Na próxima faixa vou contar sobre a vida dentro daquela casa grande demais. Sobre o que é acordar todo dia ao lado de traição que tem um rosto de família. Prisão sem grade é a mais eficiente, porque você mesmo não sabe que está preso. A casa era grande, havia espaço para todos e ninguém precisava sair de lá. Era o argumento deles e o argumento funcionava para quem olhava de fora. Mas por dentro havia uma arquitetura de controle que eu fui aprendendo a ver. Essa faixa é sobre o que era viver naquela casa que chamavam de lar de todos. E sobre o que custa sorrir na mesa com quem te destruiu sem pedir licença. O café da manhã era o momento mais difícil de todo dia, porque era onde todos se sentavam como se fosse família normal. Minha mãe servia com um sorriso de quem não deve nada a ninguém. Ele sentava ao meu lado como um marido de fachada apresentável. E eu segurava a xícara com as mãos que queriam largá-la no chão. Aprendi a fazer o rosto de quem está bem quando não está. Aprendi o sorriso que não chega nos olhos, mas convence de longe. Aprendi a responder perguntas sem dizer o que havia dentro de mim. Aprendi a passar por ela no corredor sem deixar o corpo trair. E fui aprendendo que sobreviver às vezes é só isso mesmo. Fui a última a saber o que todos já sabiam. A traição te desse o endereço, era a minha casa. Senhor, me dá força, porque eu não consigo sozinha. Fui a última a saber o que todos já sabiam. Havia regras não ditas que eu havia aprendido por experiência própria. Não falar sobre o que via, não nomear o que sentia em voz alta.
Não ligar pra ninguém de fora sem que alguém percebesse a ligação. Não sair sem que a saída tivesse propósito aprovado por eles. E o controle ia se apertando devagar, como algo que não dói na hora. Minha mãe sabia onde eu estava em cada hora do meu dia, e usava o conhecimento não com cuidado, mas com vigilância calculada. Às vezes vinha ao meu quarto com conversa que parecia afeto. Eu ficava em silêncio porque sabia que afeto dali tinha custo. Custo que eu não estava disposta a pagar com mais pedaço de mim. Minha mãe me traiu e sorriu durante o jantar todo. O homem que me deram já era dela antes de mim. Deus, onde estás? Porque o chão abriu debaixo de mim. Minha mãe me traiu e sorriu durante o jantar todo. Ele dormia no mesmo quarto porque era o que o casamento exigia. E havia um silêncio entre nós que era mais honesto que qualquer palavra. Ele não me amava e eu não amava, e os dois sabíamos disso. E havia algo de alívio naquela honestidade silenciosa entre nós. Mas havia também humilhação de compartilhar vida sem ter escolhido. Nos domingos ia ao culto com eles, como família exemplar da liderança. Via meu pai no púlpito pregando sobre amor e sobre fidelidade no casamento. E ouvia com o estômago revirado de quem conhece o outro lado do sermão. Via a congregação admirar a família do pastor com aquele olhar de referência. E eu sorria porque era o que a posição exigia de mim naquele momento. Sorriso de domingo esconda o que chora na segunda-feira. Filha de pastor também sangra quando a mãe entrega ela. Deus, eu sei que estás, mas preciso sentir que estás aqui. Sorriso de domingo esconde o que chora na segunda-feira. Havia uma Bíblia na minha mesa de cabeceira que eu havia parado de abrir. Não porque havia deixado de crer, mas porque as palavras doíam de jeito diferente. Cada versículo sobre família chegava como ferida que eu não havia pedido. E eu fechava antes de terminar porque não havia chegado ainda ao lugar de receber. Mas havia uma oração que eu fazia antes de dormir, mesmo sem palavras certas. Era uma oração que não tinha forma nem vocabulário de culto organizado. Era apenas o nome de Deus repetido com o que havia de força que eu tinha. E aquele nome repetido em silêncio antes de dormir era o que me acordava. Não curada, não resolvida, não com a situação mudada, mas ainda de pé. Estar de pé era um milagre que eu ainda não sabia que estava recebendo. Um dia de cada vez era o que eu conseguia pedir a Deus. A força que precisava era maior do que a que eu tinha. Mas Deus nunca falhou em nenhuma manhã que clamei a Ele. Um dia de cada vez era o que eu conseguia pedir a Deus. Havia dentro daquela casa grande uma mulher pequena que ainda respirava. E respirar era o que Deus me dava antes de me dar qualquer outra coisa. Na próxima faixa, vou contar sobre a noite mais escura de toda essa história. Sobre o momento em que o peso foi maior que eu e o que aconteceu naquele momento.
Essa faixa é a mais pesada, mas é também onde Deus entrou de um jeito diferente. Vou contar sobre uma noite que quase não teve manhã depois dela. Não porque eu havia desistido de Deus, mas porque a dor havia ficado maior que eu. Quando a dor fica maior que a pessoa, ela começa a mentir sobre as saídas possíveis. E a mentira da dor grande é que não há saída que não seja o silêncio permanente. Mas havia um Deus que não aceitou o silêncio como resposta para mim naquela noite. Essa faixa é sobre o clamor mais desesperado que já saiu da minha boca inteira. Naquela noite a vergonha chegou mais pesada que em todas as outras. Havia sido um domingo de culto com família de pastor na vitrine. E na volta para casa ela havia feito comentário que partiu algo em mim. Algo que eu havia conseguido segurar por meses com muita dificuldade. E fui para o quarto e fechei a porta e fiquei no chão, sozinha. O choro que veio não era o choro que eu conhecia de antes de tudo isso. Era um choro que vinha de um lugar mais fundo do que eu sabia que tinha. Um lugar que a traição havia alcançado antes de eu saber que existia. E no meio daquele choro vieram pensamentos que eu não havia convidado. Pensamentos de que a vergonha acabaria se eu acabasse junto com ela. Sorriso de domingo esconde o que chora na segunda-feira. Filha de pastor também sangra quando a mãe entrega ela. Deus, eu sei que estás, mas preciso sentir que estás aqui. Sorriso de domingo esconde o que chora na segunda-feira. Não vou detalhar o que aquela noite produziu dentro da minha mente, mas vou dizer que o peso era real e que a saída parecia necessária. E que havia uma voz que dizia que ninguém sentiria falta de verdade. Que era conveniente para todos que eu simplesmente não estivesse mais. E aquela voz usava a minha própria linguagem, e isso era o mais assustador. Mas havia outra voz que chegou antes de eu tomar qualquer decisão. Uma voz que não tinha tom de culto, não tinha vocabulário de sermão. Era a voz simples que dizia apenas: filha, eu estou aqui contigo agora. E aquele aqui agora foi o que desfez algo que estava se formando, como luz que entra pela fresta antes de você pedir que entre ali. Um dia de cada vez era o que eu conseguia pedir a Deus. A força que precisava era maior do que a que eu tinha. Mas Deus nunca falhou em nenhuma manhã que clamei a Ele. Um dia de cada vez era o que eu conseguia pedir a Deus. Fui de joelhos não porque havia planejado orar naquela noite, mas porque o chão era o único lugar que me sobrou para ir. E do chão eu disse a Deus tudo que havia dentro de mim. Sem filtro, sem vocabulário certo, sem a linguagem de filha de pastor. Só mulher quebrada falando com o único que ainda podia ouvir. Disse a ele sobre a mãe, sobre o homem, sobre a casa, sobre a prisão. Disse sobre a vergonha que chegava antes do sol e ficava após a noite. Disse sobre os domingos
Disse sobre o pensamento que havia chegado naquela noite sem convite, e disse: Deus, eu não quero aquele pensamento, mas não tenho força sozinha. Fui a última a saber o que todos já sabiam: a traição tinha endereço, e o endereço era minha casa. Senhor, me dá força, porque eu não consigo sozinha. Fui a última a saber o que todos já sabiam. E Deus ouviu, não com resposta imediata de milagre visível, não com situação mudada, não com minha mãe arrependida naquela noite, mas com uma paz que desceu devagar como chuva fina em seca longa. Uma paz que não era da situação, porque a situação não havia mudado. Era a paz que vinha de presença que ficou quando tudo mais havia ido. Levantei do chão com os joelhos marcados e os olhos que haviam secado, não com a vida resolvida, não com a força toda de volta de uma vez, mas com o suficiente para chegar à cama e acordar na manhã seguinte. E acordar na manhã seguinte era o milagre que eu precisava naquela noite. Era um milagre que Deus deu quando eu havia pedido apenas para não sumir. Minha mãe me traiu e sorriu durante o jantar todo. O homem que me dera o Depois daquela noite eu não acordei curada, nem com a situação resolvida. Acordei com olhos inchados e com a casa ainda igual e com eles ainda lá. Mas havia algo diferente que não era da situação, era de dentro de mim. Como se aquele clamor do chão tivesse aberto algo que estava fechado antes. E Deus foi entrando por aquela abertura devagar e com cuidado de quem sabe onde dói. Essa faixa é sobre o processo de ser devolvida a mim mesmo, uma manhã de cada vez. Comecei a abrir a Bíblia de novo, não com fome de palavra, mas com sede. Sede de quem passou tempo sem beber e que sabe que precisa mesmo sem sentir. E as palavras foram chegando diferentes de como haviam chegado antes daquele período. Como se o clamor do chão tivesse criado ouvido novo que eu não tinha antes. E o que antes doía foi chegando como medicina que dói antes de curar. Vocabulário bonito que diz onde estás e por que parece que me abandonaste nesta situação. E Deus recebia aquele grito sem se ofender, sem se afastar, sem responder com sermão. E aquela recepção foi ensinando que podia ser honesta com Ele sobre tudo. Um dia de cada que a que eu tinha. Mas Deus nunca falhou em nenhuma manhã que clamei a Ele. Um dia de cada vez era o que eu conseguia pedir a Deus. Havia uma prima que morava fora e que eu havia me afastado por pressão. Comecei a ligar pra ela nas horas em que a casa estava mais silenciosa, sem contar tudo, porque contar tudo ainda era perigoso demais naquele tempo, mas contando o suficiente para que ela soubesse que eu precisava de ancoragem.
Ela ficou do outro lado do telefone como âncora que eu não merecia, mas recebi. Ela não me deu solução imediata, porque solução imediata não havia ainda, mas me deu presença consistente que é diferente de solução e às vezes vale mais. E foi por ela que comecei a entender que havia vida fora daquela casa grande, que o mundo não era apenas o cenário que eles haviam construído ao meu redor, e que eu havia esquecido que havia mulher existindo antes daquele casamento. Fui a última a saber o que todos já sabiam. A traição tinha endereço e o endereço era minha casa. Senhor, me dá força, porque eu não consigo sozinha. Fui a última a saber o que todos já sabiam. Deus foi me devolvendo coisas que eu havia perdido, sem perceber que havia perdido. Devolveu a lembrança de quem eu era antes de serem apresentados no jantar. Devolveu o gosto por coisas pequenas que a dor havia anestesiado por dentro. Devolveu a capacidade de sorrir que havia se separado do sorriso que eu fazia. E fui entendendo a diferença entre sobreviver e começar a viver de novo. Comecei a ver que havia padrão no que eles haviam feito comigo com clareza, que não havia sido acidente, não havia sido fraqueza humana, não havia sido erro, havia sido escolha calculada de duas pessoas que me conheciam e que decidiram e nomear isso em voz alta pela primeira vez. Pra minha prima foi libertador, porque o que não tem nome tem poder, e o que é nomeado começa a perder poder. Minha mãe me traiu e sorriu durante o jantar todo. O homem que me deram já era dela antes de mim. Deus, onde estás? Porque o chão abriu debaixo de mim. Minha mãe me traiu e sorriu durante o jantar todo. Fui entendendo que perdoar não era ficar e que perdoar não era fingir, que havia diferença entre perdão que liberta e aceitação que aprisiona mais, que Deus não me pedia que chamasse de certo o que havia sido errado comigo, e que a cura não passava por minimizar o tamanho do que havia sido feito, mas por entregar a Deus o peso que eu não havia sido feita para carregar sozinha. E fui carregando menos a cada manhã, não porque ficou mais fácil de carregar, mas porque havia alguém carregando junto, e junto é diferente de sozinha sempre. E a força que ia chegando não era minha, era emprestada de quem não se cansa. Força suficiente para o dia que estava e não para todos os dias de uma vez. E aprender a pedir só o do dia foi a maior escola que aquela situação me deu. Oh, sorriso de domingo esconde o que chora na segunda-feira. Filha de pastor também sambia. A última faixa não é de quem chegou ao outro lado sem marcas visíveis, é de quem chegou ao outro lado com cicatriz que não some, mas que não governa mais. Saí daquela casa não de uma vez, mas em etapas que Deus foi abrindo devagar. E cada etapa foi sendo possível porque havia algo sendo construído por dentro. Essa última faixa é a declaração de vitória, não de quem não sofreu, mas de quem sobreviveu. E sobreviver quando o plano era outro em si mesmo, a maior declaração que existe. Um dia
que olho para trás e não me reconheço naquela mulher do chão. A mulher que ficava no chão do quarto, com os joelhos marcados pela frieza, que pedia a Deus apenas para acordar na manhã seguinte mais uma vez. Não me reconheço não porque esqueci, mas porque ela foi se transformando, e a transformação não apagou a dor, mas ocupou o espaço que a dor tinha. Saí daquela casa quando Deus abriu a porta que eu não havia conseguido ver. Não dramaticamente, não com confronto, não com cena que a novela faria bonita. Saí com a prima que ficou do outro lado do telefone nas noites mais pesadas, com uma mala que cabia o essencial e com Deus que cabia em qualquer mala. E a casa grande ficou para trás, com tudo que havia dentro dela ficando também. Um dia de cada vez era o que eu conseguia pedir a Deus. A força que precisava era maior do que a que eu tinha, mas Deus nunca falhou em nenhuma manhã que clamei a Ele. Um dia de cada vez era o que eu conseguia pedir a Deus. Não vou mentir que foi fácil depois, porque fácil seria desonestidade minha. Houve dias depois da saída que o peso voltou com memória que não avisa quando chega. Houve momentos que a vergonha tentou voltar com o mesmo endereço de antes. Houve noites que o silêncio da minha mãe chegou mais alto que qualquer barulho. Mas havia uma diferença fundamental entre aquelas noites e as de dentro da casa. A diferença era que eu havia aprendido o caminho para o chão e de volta levantada. Havia aprendido que clamor honesto chega onde oração organizada às vezes não chega. Havia aprendido que Deus não precisa de vocabulário correto para ouvir o que é real, e que presença de Deus no chão do quarto é mais concreta que qualquer culto frequentado. E esse aprendizado foi o bem mais valioso que aquela casa involuntariamente me deu. Fui a última a saber o que todos já sabiam. A traição tinha endereço e o endereço era minha casa. Senhor, me dá força e me deu, porque aqui estou de pé. Fui a última a saber o que todos já sabiam. Sobre minha mãe não tenho discurso pronto nem perdão performático para oferecer. O perdão que encontrei foi processo longo e ainda está sendo construído devagar. Não perdoei para ela, não perdoei para a família e não perdoei para o testemunho. Perdoei para mim porque carregar aquilo era continuar sendo prisioneira deles. E eu havia saído da casa, mas precisava sair também do que a casa havia plantado. Sobre o homem que foi marido de conveniência, não há ódio que me governe. Houve, mas foi entregue ao Deus que julga com equidade o que o homem não julga. E o que Deus faz com o que eu entreguei não é mais responsabilidade minha. Minha responsabilidade era com a mulher que precisava ser encontrada de volta. E fui me encontrando em cada manhã que Deus deu, depois da mais escura delas. Minha mãe me traiu e Deus ficou quando ela foi embora de mim. O homem que me deram foi embora e Deus ficou onde ele nunca esteve. Traição de mãe não define filha, quando Deus é pai.
mas pra alcançar quem está dentro ainda. Dentro de casa grande que parece lar e é prisão que ninguém vê de fora. Dentro de sorriso de domingo que cobre o que chora, é segunda-feira sozinha. Dentro de situação que parece sem saída, porque quem construiu não deixou porta. A saída, porque há um Deus que faz porta, onde parede foi construída para fechar. Sai com cicatriz, mas saí com nome, que a traição não conseguiu levar comigo. Saí com história que dói, mas que tem mais Deus do que dor quando olho inteira. Saí com voz que foi silenciada por tempo e que hoje fala porque Deus devolveu. Saí filha de pastor que descobriu que filho de Deus vem antes de qualquer título. E o título que Deus me deu, ninguém que trai a mesa de jantar consegue remover. Sorriso de domingo já não esconde o que sou. Na segunda-feira, filha de pastor descobriu que é filha de Deus. Antes de tudo, Deus, eu sei que estás, porque fui de joelhos e me levantei depois. Sorriso de domingo já não esconde o que sou. Na segunda-feira